A autoridade, ela, se você toma posse, você perde. Mas se você dá, você ganha. Alguém falou alguma coisa aí? Eu vi um sinal. Então, se você toma posse da autoridade, você perde. No final, você vai ver que as pessoas eles vão perder. Mas se você dá, se você oferece, se você se sacrifica a fim dos outros, né, ou sacrifica pelos outros, você acaba ganhando respeito e autoridade. E isso a gente vê exatamente quando Aslan ele se entrega por amor aos seus, né? E a gente vê claramente isso na história de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa com Edmundo, né? Eu vou desenvolver melhor essa história, mas é interessante que a história de Edmundo, ela é uma história que ela é o centro praticamente da, das crônicas, né? Do primeiro livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E a forma como Aslan se entrega, ele se sacrifica pelo jovem, ele demonstra aquilo que é verdadeiro da autoridade, né? Que o amor e o sacrifício ele vence o ódio. Uma outra situação é quando se perguntam se Aslan é perigoso, né? Porque eles estão falando tão maravilhosamente de Aslan, assim, né? Estão falando tão de forma respeitosa, amorosa de Aslan, que parece que ele é um ser indefeso, alguém que não tem autoridade, né? O Sr. Túmino, né, o Castor, eles estão falando lá sobre Aslan, e de repente as crianças perguntam assim, mas ele é um leão, ele é perigoso? Né? Porque parece que estão falando aí, parece que é um gatinho até, ou sei lá. Aí ele diz assim, quem foi que disse que ele não é perigoso? Claro que é perigosíssimo, mas acontece que é bom, ele é rei, disse e repito. Então, parece meio confuso aí, né, como ele é bom, mas ele é perigoso. E a gente vê que é através da bondade, através do sacrifício, que Aslan demonstra ser o verdadeiro rei, né? Porque a bondade dele, ele é inquietante para o traidor, que é Edmundo, e é assustadora para a feiticeira. A bondade dele, ela é assustadora. E a gente vê isso também no Sobrinho do Mago, quando Aslan está criando o Nárnia, né? Quando Aslan está cantando, criando Nárnia, se escuta um som, uma música, e para as pessoas, e para aqueles que possuem ideia errada da verdadeira autoridade, aquela música é assustadora, aquela música é difícil de escutar, mas para as crianças, para as pessoas que entendem a verdadeira autoridade, aquela música ela é amorosa, né? Então, a verdadeira autoridade, ela é bondosa, mas essa bondade, ela é inquietante para as pessoas que não entendem isso e até para aquelas pessoas que não entendem, compreendem a verdadeira autoridade, né? Porque ela é sacrificial. Alguma dúvida? Então, a verdadeira autoridade também ela é humilde. Tem alguém aí que vai falar? Não, era só eu, Everson, dizendo que vou perguntar só no final. Ah, tá certo. Então, sim, Ebson, fale. eu acho que um bom exemplo dessa verdadeira autoridade também, que é sacrificial e que coloca um pouco de medo, assim, por mais que ela seja bondosa, é no último livro, quando o Calormano que conseguiu entrar em Nárnia, Uhum. ele encontra Aslan. E tipo, ele tá com medo, ele cai lá de frente com Aslan, mas mesmo assim ele confia em Aslan, mesmo sem saber quem é Aslan, Ah, porque ele sabe que ele é bom. uhum. E é interessante isso, né? Quando ele ouvia falar, ele cria em Aslan, mas não o conhecia, né?
não conhecia, e de repente ele tá lá diante de Aslan, ele tá lá morrendo de medo, mas ainda assim tá diante do... sabe que ele é bom, né? É um leão e sabe que ele é bom. Um outro exemplo também é Jill, né? Jill, quando ela encontra com Aslan, né? Aslan leva ela para um riacho e ela fica ali, tipo, ela sabe que ele não vai fazer nada, mas a presença dele ali incomoda, assim, tipo, porque ela ainda não conhecia Aslan, né? Ela fica pensando, eu tô com muita sede, você pode sair um pouquinho mais para lá para mim beber? E Aslan disse, não. Aí ela disse, então eu vou procurar um outro riacho. Ele disse, não tem outro riacho. E ela, tá, mas você pode olhar para lá, ela tenta negociar com ela, ela disse, não, é como assim, você tem que confiar. Ela sabia que ele não ia fazer nada, e ela não consegue explicar o porquê ela não consegue beber água ali diante dele, né? Mas também Aslan, ele não cede, né? Ele tem essa coisa de não mudar. E isso é maravilhoso, isso é interessante também. Então, a verdadeira autoridade, ela é humilde. E aqui eu falo do teste de Aslan, né? O teste de humildade, né? Quando o príncipe Caspian, ele está diante de Aslan, e Aslan pergunta para ele, você está pronto para ser rei de Nárnia? Aí ele diz assim, eu não passo de um garoto. Aí Aslan diz assim, então você está pronto. E o sobrinho do mago também, o cocheiro de Londres, ele fala, Aslan coloca ele para ser o primeiro rei de Nárnia, né? Aí ele diz assim, eu nunca tive educação para isso. Aí Aslan faz as perguntas, né, para ele. Faz uma série de perguntas, ele diz assim, você está pronto para ser o primeiro na batalha e o último em retirada? Você está pronto para, em momentos difíceis, você ser o mais feliz, tipo, para não deixar que o povo esmoreça? Aí ele diz, sim, isso eu posso fazer. Aí então ele diz, então você está pronto. Né? O teste de autoridade de Aslan, ele é um teste de humildade, né? Ele é um teste para ver se você é humilde. E isso fala bem forte assim para a gente, porque muitas vezes em situações nós estamos, algumas pessoas ao nosso redor dizem assim, você pode fazer isso, né? Você pode ser capaz de dar esse passo, né? E você se vê pensando, eu não sei se eu consigo, né? E isso pode ser um bom sinal, né? Pode ser um bom sinal de que Deus te colocou aí por essa razão, por alguma razão, né? E você deve aceitar o desafio. Mas é interessante também que as crônicas de C.S. Lewis, ele é inteligente, ele é esperto, né? Ele disse, não é porque alguém não se acha humilde que ele está preparado, né? Não é porque alguém não se sente preparado que ele está preparado, né? E é aquela coisa, não é porque alguém do sexta série do ensino fundamental ele é o melhor da turma, ele se sente preparado para o primeiro ano do ensino médio que ele vai estar preparado, né? Ou mesmo que ele não se sinta preparado, ele realmente não está preparado, né? Então isso não importa o que ele sinta, isso não é isso que importa, né? Ele realmente não está preparado, mas ele fala que em situações em que ele percebe assim, Caspian, você deve governar. Você está aqui nessa situação para isso. Você está preparado? Aí Caspian respondeu, não sei se consigo. Aí ele disse, então você realmente demonstrou que está preparado. Há um outro exemplo, né, que é o de Cor e de Corin, né, que é no Cavalo e Seu Menino, né? Quando Corin descobre, são dois irmãos, né? E Corin descobre que ele não vai que ele não vai ser rei, ele vai ser apenas um príncipe. E ele fica feliz, ele exulta nisso, né? E as pessoas dizem, poxa, mas como assim? Ele vai ser só um príncipe, vai deixar de ser rei, e ele não fica com inveja do seu irmão. É porque eles entenderam a verdadeira humildade, né? Eles compreenderam que a autoridade ela é humilde. Né? Eles compreenderam. Isso é um exemplo de coração humilde. E Cor, né? Ele não se sente pronto, né? Ele de modo algum quer o reinado. E
Eu não lembro quem é que fala para ele, deixa eu ver. Essa frase. Se não me engano, é Tyrion, que diz assim: não interessa, Có, o que você prefere, é a lei. O rei obedece às leis, pois as leis o fizeram. Ser rei é isto, ser o primeiro em todos os combates e o último em todas as retiradas. Quando houver fome no país, o rei deve alimentar-se frugalmente e rir mais alto do que ninguém diante de uma refeição parca. E aqui ele fala, né, como já respondendo à falsa autoridade, né, que ele diz assim, não, mesmo que não interessa o que você quer, essa é a lei. As leis fizeram os reis, né? Então, a rainha Jades, ela tem a falsa autoridade porque ela não entende que foram as leis que a fizeram governante. Ela se acha acima da lei. E a lição que ele dá a Cor, né, é que você deve ser o primeiro em todos os combates e o último em todas as retiradas. Então, é sacrificial, né? É sacrificial, é exemplar também, de forma humilde. E a gente vê que Cor estava preparado porque ele não se sente pronto, né? E é aí que as pessoas perceberam que ele tinha a verdadeira autoridade, né? Que ele é humilde. Uma outra coisa que eu achei interessante para falar foi sobre a obediência. Eu vou adiantar, né? Porque acho que a gente perdeu algum tempo, está atrasado. É o caso de Trump, que ele é interessante, né? O Trump que ele, quando o Miraz ele vai matar a Caspian, né? E eles vão fugir, aí reúne lá o exército de Nárnia, e eles dizem assim, eles encontram a trompa de Susana, é de Susana ou de Lúcia? É de Lúcia, se não me engano. Eles encontram a trompa de Lúcia, que onde você tocar essa trompa, de algum lugar virá ajuda, né? E eles decidem tocar a trompa, mas Trump que ele é contra isso, né? Ele acha que ele é meio cético, ele acha que não vai vir ajuda. Mas aí eles assim, nós estamos se estar preparados, vamos trocar a trompa, o voto de Trump que é vencido, né? Todo mundo concorda em trocar a trompa, mas tinha que ver alguém para ir a 2 lugares, né? O ermo do Lampião e a Caiparável, se não me engano, para ver se ajuda tinha chegado. E decide enviar 2 mensageiros, então. E Trump, que, para surpresa de todos, ele é o primeiro a se voluntariar, né? Ele duvidava do poder da trompa, mas quando as pessoas concordam que deveria tocar a trompa e perguntam quem se voluntaria, aí verificar se a ajuda tinha chegado, né? Ele é o primeiro a se voluntariar. E Caspian fica abismado, assim, mas Trump, pensei que você não acreditava na trompa. Aí ele, sim, e não acredito mesmo. Mas o que é que uma coisa tem a ver com outra? Sei quando se trata de dar um conselho e receber uma ordem. Então, ele mostra assim, né, de que mesmo quando ele não concorda com a autoridade de alguém, ele dá uma ordem, ele dá um conselho e o seu conselho não é aceito, mas ele sabe receber, ele sabe obedecer à autoridade. Mas ele não é uma obediência cega, né? Quando sugerem que Caspian peça ajuda às criaturas do mal, né, as criaturas negras, o Caça-Trufas responde, né? Não, jamais, nós perderíamos a amizade de Aslan. Aí Trump que fala, Aslan? Muito mais do que isso, vocês perderiam a minha amizade. Né? Ele fala que mesmo que se Caspian, ele obedeceu Caspian no caso que ele não concordava. Mas aí mas algo que iria contra a sua natureza, a sua crença, assim, os seus valores, isso era inegociável. Mesmo que o rei se perdesse, né, isso para ele era inegociável. Então não era uma lealdade cega, né? Não era uma lealdade aceitando tudo. Né? Ele era leal, ele era obediente, mas a sua lealdade tinha limites. O outro caso de obediência é o de Brejeiro, né? A cadeira de prata. Nessa história, como eu falei no começo, o Aslan, lá na live, né, Aslan ele dá 4 sinais. Ele dá alguns sinais
eu não lembro se são 4, são 3. Ele dá alguns sinais, e o último sinal era que alguém pediria um favor em nome de Aslan. E eles chegam lá no final, já no meio da história, eles veem um cavaleiro negro, né, amarrado a uma cadeira de prata. E no momento de fúria, o prisioneiro pede para ser desamarrado em nome de Aslan. E eles estão lá achando que o prisioneiro é um lunático, que é um desvairado, né, porque estão cegos pelo que a feiticeira verde tinha falado sobre eles. E eles duvidam, né, até que o cavaleiro já tinha pedido em nome de Aslan para ser desamarrado. E eles estão lá com medo e falam bem assim: acho que dará tudo certo se o desamarrarmos? Perguntou Estáquio. E o brejeiro responde, né? Não, isso eu não sei. Vejam, Aslan não contou o que aconteceria, disse apenas o que fazer. Então, um sinal claro de obediência aí, né? É que às vezes a gente somos chamados a obedecer, mas queremos saber o resultado daquilo, né? E eles obedecem apenas por fé, né? Ele não disse o que ia acontecer, ele disse apenas o que fazermos, né? O que nós temos que fazer. Então, se ele disse que nós temos que fazer, vamos fazer, ainda que a vida deles esteja em risco, né? Então, isso aí fala sobre obediência. Agora, a parte mais interessante, né, que é a confissão do pecado. Outra coisa que aprendi em Nárnia, né, sobre confissão de pecado. A traição de Edmundo, né, ela é, como eu falei, né, ela e a sua consequência e redenção pelo sacrifício de Aslan é o símbolo central do livro, né? E toda a história começa, toda a história, toda a aventura começa com um coração que odeia a confissão pronta e honesta. Quando a Lúcia ela descobre o guarda-roupa, todos duvidam dela, né? De repente Edmundo ele descobre também o que Lúcia estava certa. Mas quando ele descobre ele finge, né, que acredita nela e tal. Ele diz assim, não, realmente, você tem razão. Mas quando vai diante dos seus irmãos, ele diz, não, era só uma brincadeira de criança e tal. E Lúcia fica bem triste, né? Aí ela sai correndo, vai pro guarda-roupa e ele vai atrás dela, né? Ele sabe onde é que ela tá. Aí ele vai brincando com ela, não, me desculpa, tal, perdão. Aí só que ele tá achando que Lúcia tá perto dela, mas ela não tá. E ele fala bem assim, deixa de brincar, deixa de coisa de criança, isso é mimado, isso é coisa de criança birrenta e tal. Ele tá pedindo perdão, mas em seu coração ele tá, né, criticando Lúcia por suas ações, e ela nem estava presente ali, né? Aí, de repente, os seus irmãos descobrem também, todo mundo descobre lá Nárnia, né, o resto dos seus irmãos, e Pedro, ele pede perdão a Lúcia, né, e fala bem assim, podemos fazer as pazes, e Lúcia aceita, né, a confissão do seu irmão, e Pedro dá uma bronca em Edmundo, né, dá uma bronca assim, aponta o pecado dele, né, e ele reage, sabe, bem bruto assim, não aceita confessar o seu pecado, né, e em seu coração ele vai angustiosamente assim, eu sei que vocês vão me pagar, né, é aquela coisa. E toda a história ela começa com um coração que odeia a confissão, né, de pecados, né, uma confissão de pecado pronta e honesta. E a história se desenrola, eu vou falar sobre isso depois, o final, o resultado dessa história, que é bem interessante fechar ela, né, depois. Mas em O Cavalo e Seu Menino nós temos também uma outra demonstração, né, sobre confissão do pecado. É que uma atitude corajosa de Shasta, né, que se eu faz um tempo que eu li essa história, estou com um livro aqui, mas eu comecei a ler A Última Batalha e já esqueci um pouco sobre essa história do Cavalo e Seu Menino. Se eu não me engano, Shasta, ele vai... acho que é isso. Ele foi levado de Nárnia, né, ainda criança. Ele era filho do rei, mas lá ele é criado como um escravo. Praticamente escravo. Ele foge quando vai ser vendido.
E quando ele volta para Nárnia, aí as pessoas reconhecem ele como Cor. Acredito que seja isso realmente. Então, quando eles estão lá voltando para Nárnia, né, com o cavalo falante de Nárnia, Shasta está em cima do cavalo, tem também a Shosta, né? E tem uma outra égua também de Nárnia. E eles estão fugindo e Aslan chega perto, né? Como eles não conheciam Aslan, né, eles estão todos com medo, né? E o cavalo, ele volta, né? Ele faz que vai voltar. Ele volta, eles todos fogem, né? Mas Shasta, ele fica tentando fazer eles voltarem, né? E como eles não voltam, ele pula do cavalo e vai enfrentar o leão sozinho. E todos começam a reconhecer o quanto eles tinham sido covardes, né? E como tinham tratado mal a Shasta, né? E até a menina, ela fala, né? Que a menina foi criada no palácio da Calormânia, e já Shasta era um prisioneiro, né? Era um escravo. E durante toda a caminhada de volta, né? Ela se age como se fosse superior. Mas nessa situação, ela começa a reconhecer e dizer, poxa, o quanto eu fui me senti superior a Shasta, e no final ele que revela uma atitude nobre, uma atitude de alguém que merece respeito, né? Então, mas o principal aí do que eu quero tocar é como o Bri, né, um cavalo de Nárnia, ele tem seu orgulho ferido, né? E ele passa, por conta de ter agido de forma covarde, ele passa a agir em autocomiseração, né? Ele se sente, eu não mereço ser um cavalo falante, eu não sou verdadeiro, eu não sou corajoso e tal. E quando Aslan chega para ele e corrige ele, né? Que diz assim, que você está sendo está agindo mal contra si mesmo. Então, em vez de fazer uma confissão verdadeira dos seus pecados, você só está tentando atrair atenção para você, para suas lamentações, né? Aí é quando ele confessa diante de Aslan, diz assim, eu fui um idiota, alguma coisa mais ou menos assim. Aí Aslan diz assim, feliz o cavalo que reconhece isso ainda na sua juventude, né? Que reconhece a sua maldade, né? Que reconhece que o seu coração, por mais que ele se achasse corajoso, né? No momento de que a ação necessitava de coragem, ele foi covarde, e ainda assim ele não confessava o seu pecado verdadeiramente, mas ficava se lamentando apenas, né? Outra coisa que mostra que é interessante na confissão do pecado é que os servos de Aslan, eles nunca querem se despedir de alguém achando que haja algum pecado não confessado entre eles, né? Quando Tyrion e o unicórnio precioso eles vão para a batalha, acho que é a última batalha de suas vidas, o rei Tyrion fala, precioso, dê-me um beijo. Esta é, com certeza, a nossa última noite aqui na Terra. E se alguma vez eu o ofendi de alguma maneira, perdoe-me agora. Aí o precioso fala, querido rei, quase desejaria que isso já houvesse acontecido a fim de perdoá-lo agora, né? Então, veja, um coração desejoso em confessar seus pecados e um coração desejoso em perdoar, né? Então, eles não desejam se despedir sem que haja pecado não confessado entre eles. Se vocês quiserem falar, podem falar, viu? Podem falar, podem comentar. Uma das outras coisas que eu acho bem interessante são como o C.S. Lewis fala das disciplinas espirituais, né? E isso é maravilhoso, assim, sabe? Em toda a história, e principalmente a cadeira de prata, você vê mesmo, assim, ele tratando as 3 mandamentos dele, assim, você vê que são... Eles falando ali das disciplinas espirituais. A primeira coisa, mas que eu vou falar, é ainda o sobrinho do mago, que é quando o cavalo é alado, né, o Pluma, ele tá indo com alguns personagens que eu não lembro também, eu acho que é Diggory que tá ali, e a menina, e alguém fala assim, francamente, acho que alguém deveria ter providenciado nossa comida.
Aí Pluma fala, né? Tenho certeza que Aslan teria feito isso se vocês tivessem pedido. Aí as crianças respondem, ele não saberia sem que a gente pedisse? Aí o cavalo fala, o Pluma, né, fala, claro, mas acho que gosta que peçam, né? Isso, acho que todo mundo já passou por uma conversa como essa, né, das pessoas falando sobre a necessidade de oração, né? Mas Deus já não sabe o que a gente quer, né? Por que a gente precisa pedir? Aí Aslan e C.S. Lewis, ele fala simplesmente assim, porque eu acho que a resposta de C.S. Lewis para as crianças é, eu acho que ele gosta que vocês peçam. Eu acho que ele quer ter esse relacionamento, né? Ele quer que vocês orem, né? Ele fala sobre os mandamentos também, né? Quando Diggory é tentado a comer a maçã e alcançar a imortalidade, em vez de levá-la a maçã a Aslan, né? Diggory está com a sua mãe doente, né? Então aquela maçã ela daria imortalidade à mãe dele, né? Então se ele guardasse a maçã para ele poderia levar para sua mãe e salvar sua mãe da morte. Só que ele não faz isso. E é interessante que a história conta assim, né? Coisas como não furtar eram naquele tempo muito mais entranhadas nas cabeças dos meninos do que hoje. Então, ainda que Diggory nas aulas, né, ele virasse os olhos toda vez que falassem não furtar, aquelas coisas elas estavam entranhadas em seu caráter, né? A lição que lhe tinha sido ensinada constantemente estava se tornando parte do seu caráter, né? Fala sobre como os mandamentos eles devem ser lidos, né? Eles devem ser lidos praticamente à exaustão para que se tornem parte do nosso caráter, né? E fala isso eu achei maravilhoso porque fala da leitura da Bíblia, né? De meditar nos mandamentos do Senhor. Então, mas aqui a gente vai falar sobre os sinais, né, na cadeira de prata, que essa parte ela é bem interessante. Eu acho que eu já falei lá para os jovens da escola bíblica até, mas então, quando Jill e o Eustáquio eles chegam em Nárnia, né, na história lá do príncipe perdido, né? Não sei se vocês estão fazendo a relação porque algumas pessoas não conhecem a história, mas essa é aquela mesma história da feiticeira verde, do cavaleiro negro que estava aprisionado e pede por Aslan para ser solto, que as crianças ficam ali sem dúvida se soltam ou não, que o brejeiro, né, que é o Paulama, ele pisa na fornalha lá e com a dor ele acorda, né, para a realidade. Essa é a mesma história. E a história começa com Aslan dizendo para uma garotinha 3 sinais, né, os sinais que eles deveriam ter em mente esses sinais para conseguirem vencer ou libertar o prisioneiro lá, né? E quando Aslan dá esses sinais, ele disse para as crianças, né, para Gil, antes de tudo, lembre-se dos sinais. Repita-os ao amanhecer, antes de dormir, e caso acordar, durante a noite, né? Repita esses sinais, né? E em outro momento, Aslan fala, né, na mesma passagem, ele diz assim, os sinais surgirão de forma diferente. Por isso, é importantíssimo conhecê-los de cor e desconfiar das aparências. Lembre-se dos sinais. Acredite nos sinais. Nada mais importa. E é interessante que ele faz até a comparação, né? Chega um momento que as crianças elas estão tão maravilhadas com um lugar lá que é onde tem comida, elas estão com fome e tal, e elas só pensam na comida, só pensam em se alimentar, né? E na história que fala bem assim, em vez de repetir os sinais, eles estavam esquecendo. É uma forma de mostrar assim que as coisas da vida, né, estavam fazendo as crianças esquecerem das palavras de Aslan, dos sinais de Aslan. Então, e isso fala como uma disciplina das disciplinas espirituais, né, a oração, a estudar a palavra, cultuar a Deus, privilegiar o seu reino nas coisas do mundo, né, devemos repeti-los, né, ao amanhecer, ao dormir, se acordar durante a noite e repeti-los, né? Nada mais importa. Lembre-se desses sinais, acredite nos sinais, nada mais importa. Então, no
na próxima vez que lê A Cadeira de Prata, ou As Crônicas de Nárnia, né, vejam esses, pense nos sinais como as disciplinas espirituais, né, como a orar, estudar a palavra, cultuar a Deus, privilegiar o seu reino em vez das coisas do mundo. Exulte nas disciplinas espirituais, mesmo que não aparente qualquer efeito imediato. Essas disciplinas, elas estão operando em você, né? Como estão moldando o nosso caráter, estão nos fazendo amar mais a Deus, estão nos fazendo buscar a Deus. Isso me marcou muito, né? Porque uma coisa que eu aprendi é que a oração, ela deve ser repetida até que se torne algo maravilhoso, porque é difícil, né? Orar, a gente lembrarmos de orar ao amanhecer, antes de dormir, ao acordar e estar em oração. E a gente sempre começa a pensar em outras coisas, mas deve ser algo que deve ser repetido, né? Eu aprendi que é algo que deve ser repetido até se tornar fácil, até se tornar algo desejoso em nossos corações, né? E era o que as crianças fizeram depois, né? Quando elas perderam a maioria dos sinais, elas percebiam depois, o sinal falava sobre isso e eu esqueci e tal. No último sinal, né? Que era quando alguém pedisse algo em nome de Aslan, eles confiam, né? Apesar de eles esquecerem, eles estarem lutando contra tantas coisas, o último sinal, eles repetiram e guardaram, que quando alguém fala, eles caem assim, abre os seus olhos, né? E eles, poxa, esse é o sinal, esse é o sinal. Mas e aí, o que é que vai acontecer conosco? Aí eles tanto falam. Aslan não disse o que iria acontecer, ele disse o que nós devemos fazer, né? Então, se torna algo natural para eles ali, né? Mesmo tendo perdido outros sinais, o último sinal se torna natural, fácil deles perceberem, porque eles já estavam com experiência, né? De repetir esses sinais, né? Mesmo falhando, mas ainda assim tentando. E aí a gente vai fechar a história de Edmundo, né? Eu aprendi em Nárnia sobre graça, né? O sacrifício de Aslan e o fundamento da graça. É interessante que Edmundo fala, né, sobre a sua salvação, né, sobre a atitude de Aslan. Ele fala que a sua salvação representava a salvação de todos os narnianos, né? Que ele fala, ele salvou a mim e a Nárnia. Aslan já tinha alertado na primeira história, né, de que o mal já estava no mundo, né? Quando ele cria o Nárnia, a feiticeira branca ela já estava lá, que o mal já estava no mundo, né? Mas ele alertou para todos, né? Ele prometeu a todos que o pior cairia sobre ele. E quando as crianças, na primeira história, né, que C.S. Lewis fez, né, não é a primeira história na ordem cronológica, a primeira história na ordem cronológica é o Sobrinho do Mago, e é no Sobrinho do Mago que ele cria a Nárnia, né, e ali a feiticeira ela já estava no mundo, né, e ela avisa que o mal já estava lá em Nárnia e que o pior cairia sobre ele. Aí na próxima história, né, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Edmundo aparece como um traidor. E a história dizia, né, que todo o traidor pertencem à feiticeira. Então, todos aqueles que eram traidores pertenciam à feiticeira. E Edmundo é esse, quando ele traz seus irmãos, ele vai em busca da feiticeira, a feiticeira o prende e torna como propriedade sua, né? Ele traiu seus irmãos, ele é propriedade da feiticeira. E de Aslan, né? Ele se entrega. Ele já tinha prometido que o mal cairia sobre ele, então ele se entrega à feiticeira. Ele conversa com a feiticeira e diz que vai se entregar no lugar de Edmundo. Acho que a maioria lembra dessa história porque tem o filme, né? Então, a feiticeira, quando o Aslan chega,
ela começa a maltratá-lo, né, a chamá-lo de louco, aí vem o louco, aí vem o louco, né, porque ela acha que iria o sacrifício dele não iria adiantar de nada, porque ela iria matar o leão, né, a Aslan, e depois iria matar Edmundo e todos os Narnianos. Mas acontece, né, que o Aslan fala depois, né, é que a feiticeira, ela conhecia a magia profunda, mas existia uma magia ainda mais profunda de antes da aurora do tempo, né? E isso eu falo sobre a expiação substitutiva, né? De como Aslan, ele substitui o Edmundo ali, né? Então, a magia a mais profunda dizia que se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. E é interessante que quando a feiticeira achou que tinha vencido, né, que tinha matado Aslan, ela vai para a guerra contra Narnia, né, achando que iria vencer, e de repente a Susana e Lúcia, elas estão ali olhando, de repente vê que a mesa de pedra ela se parte ao meio, né, como a profecia dizia, né, que a mesa estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. De repente, Aslan aparece para ela e Aslan vai libertando todos os prisioneiros da feiticeira branca. Então, Aslan ele sai, ele morre, ele ressuscita, né, e sai libertando todos os escravos da feiticeira. E quando aparece a feiticeira, ele vence ali a batalha, né? E depois, quando ele apresenta a Edmundo, é interessante, né? Que Edmundo traidor, Edmundo que causou tudo aquilo, Edmundo o cara que não sabia confessar os seus pecados, mas diante de Aslan, ele é chamado diante de Aslan, ele se rende aos pés de Aslan, e quando ele volta para ser apresentado a todos, ele é apresentado como Edmundo, o justo. E é interessante que Edmundo não fez nada para conquistar esse título, não fez nada para conquistar a graça alcançada por meio da morte de Aslan, mas ele é chamado Edmundo o justo, o justificado, né? Não por suas próprias ações, não pelo que ele fez, mas pelo ato de Aslan, pelo que Aslan fez por ele. Ele é chamado Edmundo o justo, e isso é maravilhoso, né? Isso é perfeito, assim. Porque claramente, Edmundo não fez nada para ter sido salvo. Ele não fez nada para ser chamado de o justo. Mas ele é apresentado perante todos como Edmundo justificado, não pelos seus próprios atos, mas pela morte de Aslan. Uma outra coisa que é interessante, né, que é maravilhosa, é a conversão de Eustáquio. Algumas pessoas consideram que a história de Eustáquio praticamente é a história de C.S. Lewis. É a própria história de C.S. Lewis, né? E é interessante que eu parei aqui porque eu fui ler vocês. Estão falando aí, né? Que eu não estou conseguindo ver porque eu estou olhando para os slides aqui. E Edmundo era um chato mesmo, né? Atrapalhava tudo. E era um cético, e é interessante que Edmundo, algumas páginas da história do o Peregrino da Alvorada, esqueci. Você que tem isso, esqueci o nome do livro. Cadê o livro de Deixa eu olhar aqui a história, que eu esqueci o título A Viagem do Peregrino da Alvorada, né? E em algumas partes da história, ela é escrita pelo próprio Edmundo, né, como um diário. E Edmundo era um chato, era um cético, e algumas pessoas acham que isso é a própria história, que era C.S. Lewis contando a sua própria história, né, da forma brilhante como ele faz. E ele, sendo um chato lá, ele se afasta de todo mundo, porque tinha que ajudar alguma coisa, ele não quer ajudar mesmo, então ele vai e ele encontra
tesouro, assim, ele bota um bracelete no braço, se não me engano, e dorme lá, deitado no tesouro, né? Quando ele acorda, ele tinha sido transformado em um dragão. Aí ele começa a reconhecer, né, como tinha sido um empecilho constante, como ele tinha sido um chato, né? Mesmo agora sendo um dragão, ele começa a se reconhecer, né? Se vendo como um dragão, como tinha sido um chato, como tinha sido um empecilho para as outras pessoas, e ele passa a ser útil, né? E até bom, como um dragão mesmo, servindo, ajudando os outros. Ele pega um pinheiro para consertar um navio, ele acende fogueira para outras pessoas com o sopro, né? E é interessante ver que, mesmo assim, a tristeza e a tentativa de ser bom, seus próprios atos, não faz com que Eustáquio deixe de ser um dragão, né? Aí é quando, no final, já perto da história, Aslan leva ele para uma piscina, né? Para um lugar onde tem uma piscina, e ele deseja muito se banhar e aliviar a dor, né? Porque o bracelete que ele tinha colocado acaba machucando a sua pata de dragão, né? E ele está sentindo muita dor e ele deseja se banhar na piscina para aliviar a dor. E é interessante até que a piscina, ela pode parecer algo como se fosse o batismo, né? E ele ali está tentando se banhar para aliviar a dor, e Aslan diz assim, não, você primeiro precisa tirar a roupa, né? E ele olha para assim para ele e percebe que é a pele de dragão, né? E ele começa a tentar deixar de ser dragão sozinho, né? A afiar suas garras e tirar a sua pele, né? E quando ele tira a pele, que ele vai olhar na piscina, ele está ainda como um dragão, né? E ele não consegue de jeito nenhum. E então ele desiste, ele cai de costas assim e desiste. E Aslan começa a retirar suas escamas, né? Começa a retirar suas escamas e, de repente, as garras de Aslan, né? Ela penetra o coração dele. E ele confessa, né, que foi extremamente doloroso, né? Quando as garras de Aslan penetram o seu coração e, por fim, atira o corpo dele na piscina. E quando ele se vê, ele não é mais um dragão, né? Então, isso mostra, né, como as ações de Eustáquio, né, ele tentando se livrar da sua pele de dragão, ele não conseguia sozinho. É só quando ele se rende que Aslan, ele tira a sua capa, mas ele vai no raiz do problema, né, que é o seu coração. E ele diz que é extremamente doloroso. Eustáquio confessa. Mas, de repente, quando ele sai da piscina, ele sai como um menino novamente, né? O método de Aslan é doloroso, mas trata na raiz do problema e conduz a uma vida transformada. Isso fala sobre a graça mesmo, né? Isso fala sobre a salvação, né? Que não é por obras, que não é por nossas ações, não é por reconhecer, né, que nós fomos maus, simplesmente. Não é por aquilo que nós fazemos, por nossa bondade, por nossas próprias ações, e nem nós vamos conseguir deixar o nosso pecado pelos nossos próprios métodos, né? É preciso permitir que se entregar à graça, permitir que Deus trate do nosso pecado na raiz do problema, né? Então, isso é doloroso, mas é um método que conduz a uma vida transformada. E é interessante, né, que as crianças, depois elas confessam, né, que Eustáquio havia sido mudado, mas às vezes ele tinha recaídas. Em certos dias era um chato ainda, mas a cura havia começado, né? E é o que acontece ainda com a gente, né? Realmente, o Eric está falando, os filmes não conseguem tirar, a gente não consegue tirar essas lições, né? Dos filmes a gente não consegue muito, porque depende muito da gente, de quem interpretar aquilo, ler com a visão de C.S. Lewis, né, que é a cosmovisão cristã. Então, até o tradutor, né, desse livro, o mais famoso, né, que é o da Martins Fontes, que é o Paulo Mendes Campos, ele tira algumas coisas, né, ele retira algumas coisas, e algumas dessas coisas, na sua escolha de tradução, são importantes para perceber alguns detalhes, né, do que C.S. Lewis está colocando ali.
Então, eu já estou terminando. Esse é o último ponto. Esse é o último ponto e a gente daqui a pouco faz o sorteio, tá? Peço desculpas pela hora que tá passando aí. Mas esse é o último ponto. É interessante que o que eu aprendi em Nárnia também foi sobre conhecer Jesus, né? Sobre ter intimidade e como ele se revela. Em certo momento, as crianças estão sem saber por onde seguir, né? O que deveria fazer e tal. Quando eles chegam, quando a trompa é tocada, as crianças são levadas para lá no Príncipe Caspian, a trompa é tocada e as crianças são levadas para Nárnia. Mas elas chegam a um lugar novo, porque Nárnia, que elas conheciam, já não existia mais, né? Já não existia mais. Eles chegam lá em Cair Paravel, mas está tudo diferente. E então eles não sabem para onde ir, né? O que fazer. Então a Lúcia, ela vê Aslan e Aslan mostra o caminho para eles, né? Mas como é que Lúcia sabe o caminho, né? As crianças não viram, as outras crianças não viram Aslan, somente Lúcia. E eles perguntam, mas como é que você acha que é por ali? Ela diz, bem, ele, pela cara dele, ela não sabe como explicar, né? Como mostrar isso, como apontar o caminho, mas ela diz assim, não, ela tinha uma intimidade tão grande, ela tinha um amor tão grande, tão forte por Aslan, que ela simplesmente olhou para o rosto dele e viu qual era o caminho que ela deveria tomar. Em outro momento da história, né, a própria Lúcia, que foi até um trecho que foi colocado lá no Instagram do Grace, né? Lúcia fala, Aslan, como você está grande? Alice, é porque você está mais crescida, meu bem. Aí ela, e você não? Aí ela, eu não. Mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos, né? À medida que esse relacionamento ele vai aumentando, né, nós conhecemos mais a Jesus, né? Nós conhecemos mais a Jesus. Então essa é uma lição que a gente tira, né? Sobre conhecer Jesus, sobre ter intimidade com Ele, para sabermos que caminho seguir através da oração, através da leitura da Bíblia, né? Através desse relacionamento pessoal com Jesus, né? E é interessante que em Um Cavalo e Seu Menino, e esse trecho esse trecho que não tem na tradução de Paulo Mendes Campos, dessa da Martins Fontes, né? Esse trecho foi retirado, mas esse trecho ele mostra Aslan se revelando triuno para as crianças. Né? Quando Shasta pergunta sobre quem ele é, né? E Shasta, como eu disse a vocês, ele foi criado como um escravo na Calormânia, apesar de ser um príncipe narniano, ele é levado quando criança para Calormânia e é criado como escravo ali. E ele, diante de Aslan, ele fala, quem é você? E Aslan responde, eu mesmo. Respondeu a voz com entonação tão profunda que a terra tremeu. E de novo, eu mesmo, em tom alto, claro e vivo. E então a terceira vez, eu mesmo, com um murmúrio tão suave que mal se podia perceber. E parecia, no entanto, que agitava toda a folhagem à volta. Né? Aslan repete 3 vezes, né? Eu mesmo. Isso lembra muito, acho que é C.S. Lewis mostrando para as crianças, né? A história de Moisés, né? Quando pergunta, o que direi a eles quem tu és, né? Aí responde, eu sou o que sou. Então, como o Aslan se revela para as crianças, né? É a forma de C.S. Lewis mostrar como Jesus se revela, né? E esse trecho eu achei muito interessante. Tem outras coisas mas eu queria colocar como última, né? Ainda sobre esse amor por Aslan, né? Amor por Jesus. Quando o último rei de Nárnia, né? Ele está diante de Aslan e o último a se virar para Aslan, né? Foi Tirian, porque estava com medo. E ele diz, ali estava o anseio do seu coração, enorme e real, o leão dourado, o próprio Aslan. E é emocionante essa parte da história, né? Porque a gente vê, né, que essa última batalha é como se eles
estão sendo levados para Nárnia verdadeira e real. E quando o Tyrion, ele... E é interessante mostrar que nessa história da última batalha aparece o Confuso e o Manhoso, eles enganam as pessoas porque ele pega aquela capa de leão e Confuso veste aquela capa de leão e Manhoso começa a enganar as pessoas e quando as pessoas questionam as suas ações, eles usam as palavras de Aslan fora de contexto, né? Eles assim, é porque ele não é um leão domesticado, né? Mas isso tudo totalmente fora de contexto. E Tyrion, ele, tipo, esse não é Aslan, né? Esse não é Aslan. E quando ele conhece Aslan, o Aslan verdadeiro, né? No final, né? Quando ele está sendo levado para Nárnia verdadeira e real, ele está ali, né? Com o coração com medo, mas cheio de ansiedade, né? Cheio de alegria, de prazer, né? Não era porque pelas coisas que aconteceram, é porque estava diante dele o verdadeiro leão, o leão dourado, o próprio Aslan, né? E eu lembro de uma frase que um autor, um pastor falou, né? Diz assim, se o céu fosse um deserto seco, sem vida não, né? Mas ele fosse um deserto séquido, sem vida, sem vida não, quero dizer sem vida sempre, mas seco, sem nada assim para se mostrar, mas Jesus estivesse ali, ainda assim seria o paraíso, né? Então, se o céu fosse um deserto, mas tivesse Jesus, ainda assim seria o paraíso. A gente sabe que o céu não é um deserto, mas o céu ele só é o paraíso porque está lá o próprio autor da vida, né? O autor da nossa fé, o autor da nossa vida. E é esse o sentimento que Tyrion tinha, né? Não queria olhar para as belezas da Nárnia verdadeira, real. Ele não queria, isso não encantava ele. O que encantava, o que ansiava, o que deixava seu coração ansioso era contemplar Aslan, né? Contemplar o verdadeiro leão, o leão dourado, né? O próprio Aslan ali, o desejo do seu coração. Então, aqui eu termino e quero saber se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa. Até me emocionei em algumas partes aí, mas é maravilhoso falar sobre isso. Gente, depois dessa eu tenho que ler os livros do Lewis. São muito bons. Eu li só até o quarto, eu acho, até o Príncipe Caspian. Os 3 últimos eu ainda não li. Eu falei realmente de vários livros, assim, foi vários, mas eu lembro assim que quando eu li a primeira vez, eu li o livro todo, a última batalha parecia a história mais chata, assim, mais difícil, né? Mas quando eu comecei a ler novamente, assim, e ver a maravilha que é, né? É fantástico, é maravilhoso. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Ebson, tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pronto. Assim, muito boa a apresentação e o próprio conteúdo, né? Dá para notar que são vários paralelos com os evangelhos, né? Especialmente com a vida especialmente a vida cristã como um todo, né? Mas a minha pergunta é, já que eles tinham uma visão cristã, né? Eu não sei se ele tinha chegado a ver cosmovisão, mas é porque eu vendo sobre cosmovisão, né? Eu vi que a cosmovisão protestante ela está apoiada em 3 pilares, né? Criação, que é basicamente quando Deus cria as coisas, queda e redenção. Você acha que na obra dele dá para perceber isso de forma clara? Assim, criação de Deus, ele ser o criador de todas as coisas, né? É aquele que reina. A queda dele ter afetado o homem e a redenção dele, acho que a redenção para mim foi o que foi mais claro. Uhum. De o homem, de
no caso, o personagem vir para, de fato, redimir, né? Aham. Acho que dá para perceber esses três pilares. Você falando aí, eu vejo muito claramente, assim, até na ordem dos livros, né? A gente tem o Sobrinho do Mago, que mostra as crianças, mas é aquela coisa. Dentro da história, você vê pequenos focos, assim, vamos dizer assim, de lhe mostrando criação, queda, redenção. Criação, queda, mas no macro, no todo, você também vê isso, né? Até na disposição dos livros, você tem o Sobrinho do Mago, que conta a criação, mostra a criação, aí você tem depois e você tem o Leão, a Feiticeiro e Guarda-Roupa, que é o ponto alto assim da história, né? Que tem o traidor, que tem Aslan morrendo pelo traidor, que tem a ressurreição de Aslan, e o final, que é a última batalha, que também é quando todos são levados para a verdadeira Nárnia, né? A Nárnia verdadeira e real. Mas, além disso, nessas pequenas histórias também, dentro do o Sobrinho do Mago, por exemplo, você tem a criação, mas na criação você já tem ali o mal no mundo, né? Que é a Feiticeira Branca, né? Que o nome dela ainda, ela é chamada por Jades, né? A Rainha Jades. Depois se torna a Feiticeira Branca. Mas ela já está ali no mal, no mundo, e a história vai sendo levada para como Aslan, mesmo na criação, ele vai criando um plano de redenção. Ele vai dizendo que o mal vai cair sobre ele, aí na próxima história ele morrendo pelas crianças. E sempre assim, né? E mostra também como as crianças, elas sempre... a própria história de Eustáquio, Eustáquio é um chato mesmo, é uma pessoa que tem a noção errada sobre a autoridade, ele é levado para Nárnia, ele vai conhecendo Nárnia, cada vez que ele vai adentrando em Nárnia, a Nárnia parece ser maior, né? Eu não sei se isso responde, mas eu vejo isso Mais além, né? dentro das histórias e no arco também. Como o Ed falou aí da cosmovisão, os três pilares, né? Então, o quarto pilar, né? Que seria a glorificação, então, no macro da história, estaria lá na última batalha. Eu vejo assim, mas ainda assim também na Viagem do Peregrino da Alvorada, você ainda vê os personagens também sendo redimidos, né? Eu vejo isso, é aquela coisa, você vê as histórias dentro do livro, dentro de cada crônica, você vê essa micro-história, né? De criação, queda, redenção e glorificação. Também na história completa você vê isso também, criação, que é no primeiro livro, e por aí vai. Beleza, massa. É o Rafael, esse é um quarto pilar. Porque na minha cabeça, a parte da glorificação seria o ápice da redenção. Clímax, quando Isso muda, né, de acordo com a percepção teológica. Eu acho. Também acredito que tem influência nisso também, mas assim, o básico mesmo é isso, né? É criação, queda e redenção, né? Mas eu vi que a glorificação também seria um quarto, né? Que é o momento, mas acho que é tranquilo se considerar como o ápice da redenção, né? Mas acho que a talvez glorificação é o momento, tipo, talvez o mais, enfim, não sei se dá para classificar como mais importante, mas é muito, muito esperado, né? Acho que talvez a questão da glorificação entre por conta porque alguém pode enxergar como eu, né? Ver como o ápice da redenção. Sim. Gente, eu saí aqui sem querer. E agora eu voltei e eu tava
eu saí, o Everson tava falando. E o último livro foi o livro que mais chato. Como assim, Everson? Não, eu quando. Não, sim, sei que é sua opinião, mas eu achei o livro mais, assim, incrível. E eu fiquei chateada boa parte do livro, porque ele, de Aslan, nunca aparecia. Tava sempre tudo dando errado. Era diferente dos livros. Não, mas eu falei assim, que foi quando eu li a primeira vez, sabe? Eu achava a história mais chata, né? De repente, agora, como acho que na época, uma criança, assim, ainda. Uma criança não, uma adolescente, vendo todas as histórias, né? Como todas as histórias tinha aventuras, tinha coisas assim. E isso que você falou, na última batalha, parecia sempre que. E até assim, por ser o término da história, né? Tipo, ficar pensando, deveria ter feito mais histórias e tal. Isso parecia ser uma coisa bem chata, mas depois eu vi como é que ele fecha a, a série, né? As crônicas, de uma forma redentiva, de uma forma redentora, né? Tudo caminhando para a conclusão final de Aslan, levando-os para a verdadeira Nárnia, a Nárnia real, né? E o quanto as pessoas estavam ali desejosas de encontrar a Nárnia, né? De, de confuso, né? Fingir ser o Aslan, e aquilo ali dá raiva a você, né? Porque o Manhoso vai manipulando as coisas e vai tudo dando errado. Mas é uma história fantástica, sim, todas as outras. E fecha muito bem. Exato. Eu acho que essa é uma das características do Lewis nas Crônicas de Nárnia em geral. Porque, tipo, não tem um herói. O herói de todas as histórias é sempre Aslan. Uhum. Os heróis, que deveriam ser heróis, eles são pessoas falhas, né? Tipo, até mesmo nos momentos heróicos dele, eles têm os momentos heróicos por causa de Aslan. E no último livro, na última batalha, isso fica bem claro, porque tipo, todas as batalhas dele, todos os esforços deles não eram suficientes para que salvassem eles ali. Eu acho que o livro resume bem essa ideia toda das crônicas. E até o período, assim, quando o Manhoso, né, tá justificando os seus abusos, né, dizendo que, porque Aslan não é um leão domesticado, né, usando as palavras de Aslan fora do contexto. Até Tyrion, né, que é o último rei, ele tenta justificar assim também, né, quando as pessoas, como assim ele está matando as díades, né, ele está derrubando as árvores. Eles dizem, porque ele não é um leão ele não é um leão domesticado. Aí as pessoas reconhecem, não, você tá usando fora de contexto, né? Não é assim, não pode ser isso, né? É interessante que o Tyrion era o único rei de Nárnia que não conhecia Aslan. Só conheceu Aslan depois que morreu. Morreu. E mostra, né, essa ausência de Aslan, essa falta que ele fazia, né? E hoje eu me reconheço muito como Tyrion, né? Como adolescente, talvez, lendo aquela história, eu queria parecer mais como Pedro, como Diggory, como outros personagens, mas você vê que na realidade você é mais Tyrion, né? É aquele que precisa de realmente um relacionamento real com Deus, e quando você percebe que ele é o seu salvador, que ele é o redentor, que ele estava em sob o controle de todas as histórias, mesmo sabendo que aquilo parecia indo dar errado e tal, mas Asa não estava sob o controle da história, estava sob o controle do tempo, e no final você só espera por encontrar com ele. Eu acho que a gente se parece muito mais com Tyrion, né? E aí? Ainda tem alguém aí? Tem, a gente que veio. Então, eu geralmente recomendo a ler mesmo pela história mais conhecida, né? Que é o Leão, a Feiticeira Guarda-Roupa,
depois voltar para o Sobrinho do Mago e ir vendo as histórias. Né? A história que eu gosto realmente é A Cadeira de Prata e A Última Batalha. Hoje que as histórias que eu é Cadeira de Prata e A Última Batalha, porque esse anseio de Tyrion por Aslan, né, é fantástico. E aí, Vitor? O Vitor disse que pulou para o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e não quis mais voltar. Mas é interessante também, né, no Sobrinho do Mago, como ver como foi que tudo começou, né? A música que tá tocando, que tá cantando, que é entoada. Mas ele disse aqui que a redenção estava feita, mas no... eu acho que não dá para ver toda a maldade da Jade em A Feiticeira e o Guarda-Roupa. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Exatamente. Em O Sobrinho do Mago você percebe o quão mal ela é e qual a origem dela. E qual a origem dela. E de como... E na Cadeira de Prata, eles dizem que a Feiticeira Verde é um tipo de Jade. Uhum. Tipo da Jade. É interessante isso, né? E a gente vê ali que ela se apresenta como uma serpente, né? No começo. A Feiticeira Verde. É. A declaração do Paulama lá na Cadeira de Prata é uma das melhores partes do livro. Exatamente. Aquela parte é muito interessante. Mesmo que Aslan não exista, né? Eu quero viver como Narniano, quero crer em Narnia. Quando ele fala que uma criança... Fala sobre essa ideia, né? De que essa ideia de que 4 crianças brincando podem criar um mundo superior a esse mundo aqui. E isso combina com aquilo que ele diz em Cristianismo Puro e Simples, que C.S. Lewis diz Cristianismo Puro e Simples, quando ele diz que ao descobrir em mim desejos ou vontades que não podem ser satisfeitas aqui, só posso crer, né? Acho que eu estou parafraseando, só posso crer que foi criado para um outro mundo. Acho que o Vitor pode dizer como melhor como essa frase. Mas ele pega essa frase em A Cadeira de Prata, coloca 4 crianças brincando, elas podem criar um mundo melhor que esse mundo real aqui. Então, pessoal, é isso. Já são 9h41. Gente, só queria dizer uma coisa. Próximo encontro sobre Tolkien e a Tamires, a Lívia Tamires, que vai trazer. Aí sim, viu? Aí sim. Não fuja, não. Porque você disse não. Quando você disse que era Tolkien, chega a abrir um sorriso aqui. Quando você disse a Tamires, meu Deus, o que é isso? Ei, gente, é sério. Sério. Muito rico, assim, parar para olhar para a literatura e ver, enfim, através da visão cristã. E isso é muito bom. É verdade. Vocês são muito cultos. Oi. Só uma pergunta aí para. É que eu percebi algum nome dos personagens. Eu não tive como deixar de lembrar, por exemplo, do livro Peregrino. Uhum. Os personagens que você conhece, todos eles têm essa mesma... O nome, né? É para ajudar a lembrar alguma característica forte no personagem. Por exemplo, no Peregrino a gente tem um personagem que chama Evangelista. A gente sabe que a escritura, não, evangelista é aquele que evangeliza o Cristo. Evangeliza para poder fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. Né? Tem essa ligação também do nome e da função dele?
Não, Dos que você... eu realmente não percebo isso. Não sei a Tamires. Sei o que a Tamires acha também, mas eu não percebo assim que os nomes dos personagens eles têm relação, até porque, como eu falei na live, né? O peregrino é uma alegoria. Na alegoria você tem os nomes, as ações dos personagens, elas produzem um sentido, e esse sentido pode ser claro para o mundo real. O que C.S. Lewis faz é diferente. Ele cria uma história, são personagens que muitas vezes não tem muita coisa a ver com as coisas, as suas ações não têm a ver com aqui, mas é, a gente é como se fosse faz de conta, né? Uma grande suposição. Como seria que Deus se revelaria ao mundo para as crianças? Aí, claro, a gente vê alguns paralelos, mas que dizer que as ações, que as coisas elas possuem o mesmo sentido, eu e até o nome dos personagens eu não vejo muito assim como. Eu acho que só no caso do Manhoso e do Confuso, que assim, é bem na cara que É bem na cara. o burrinho lá é confuso e eu não diria manhoso para o macaco, eu teria alguma palavra um pouco mais forte, porque ele é muito mau. Mas eu acho que só Malandro. mesmo que tem esse nome assim. Eu perguntei quando ele falou do Manhoso aí. Sim, Eu fiz um sim. pouco essa associação que ele falava. Aí tem mas mesmo assim tem um unicórnio precioso, né? Tipo, você pode achar alguma situação assim e tal, porque precioso, mas se você for Também eu ficar pensei, procurando isso, vai ver que muitas situações não faz muito sentido. perguntei também porque o fato da personagem principal, né? Aslan, que é um leão. Você não tem como você pensar num personagem bíblico que é Cristo, que é o leão da tribo de Judá. Né? Uhum. Eu lembro não sei se a Tamires vai lembrar, mas o nome da esposa do tio de Cáspia. Ai, não lembro. É que é um nome bem, bem estranho. Deixa eu ver aqui se eu acho. Mas assim, não tem nada a ver, é só para mostrar como o C.S. Lewis ele vai inventando os nomes. Assim que. Prunas, Prunas Prismia é o nome da mulher. Pruna Prismia. O do anão também é engraçado, né? É? Poderia fácil ser um nome de personagem bíblico, né? Vocês que querem aí vão ter filhos depois. Não é? O Ebson, eu acho. O Ebson aí parece que tá mais perto. Vou botar o nome da Não, né? E aí, gente, mais perguntas, observações? Eu tenho uma pergunta. Fala aí, Rafa. Quando é que vai ser o sorteio? Eita! Eu já estava no sorteio. A gente pode fazer agora. Pode ser. Querem que eu anote os nomes? E faça o sorteio? E faz o sorteio aí. Agora, cuidado que não dá também é 2 vezes. Tem nome que tá 2 vezes, né? O nome da Tamires é 2 vezes. Não, mas eu vou É colocar sem o 2 vezes, né? que o Vitor já doou, né? O Vitor já doou o livro, né? O Vitor aí, valeu. O Eric também não, que ele já ganhou o livro no sorteio do Deus. O Eric não. Poxa, ele já ganhou o livro no sorteio, quer ganhar mais. Ele ganhou 5 livros, meu amigo. Ele ganhou, não foi nenhum, foi 5. Nossa.
Mas então, vai ter o mesmo esse de Tolkien. Oxe, já tá certo. Tamires. Eu super apoio, Tamires, vamos lá, entendeu? Mas tem que ser a Tamires e a Ismael. Quero dar apoio à alternativa de Maíris. Seria legal. Vou ter que assistir os filmes todos, que antigamente não assistia não, que não era coisa de crente, né? E é curtinho os filmes, né? É curtinho, dá pra assistir. Se for amanhã, dá tempo de assistir, eu acho. Poxa, já amanhã. Mas é interessante quando saiu o filme de Nárnia, né? Aí as pessoas ficavam falando, filme de magia, filme da Disney, não sei o quê. Aí ficava, puxa, as pessoas estão perdendo tantas coisas preocupadas com isso, né? Em vez de incentivar a leitura. Não, e cristãos entre aspas, né? E, enfim, acusaram eles de paganismo justamente por causa disso, porque, enfim, tem essa mistura de, sei lá, mitologia com... como é que eu posso dizer? Enfim, tem uma mistura de diversas coisas lá e o pessoal acusa ele de paganismo, né? Justamente por causa dessas referências. Mas, enfim, é a ausência de uma mente cristã para enxergar, tipo assim, o filme. Mas é complicado. Na igreja que eu fazia parte antigamente, não podia nem ler livro. Não, a gente não era nem incentivado a ler livro, tipo livro teológico, quanto mais Nárnia, Senhor dos Anéis, era tido como algo anticristão, né? Algo pagão mesmo. Complicado. É interessante também buscar algumas referências históricas. Quando a Maíris falou isso sobre Idade Média, essas coisas assim, é interessante encontrar algumas referências históricas que C.S. Lewis conta, né? Tem no Sobrinho do Mago, você tem uma coisa que é a palavra impronunciável. Não sei se a Tamires lembra dessa parte, né? Que a palavra impronunciável é a que destrói o mundo anterior a Nárnia. Aí ele faz uma referência à bomba atômica. O pessoal diz que é uma referência histórica à bomba atômica. Ele coloca como a palavra impronunciável. É muito inteligente, né? O pessoal está me ouvindo aí? Pô. A questão do paganismo, não sei se a Maíra está acompanhando agora, é que para Liu, o paganismo era uma pré-figura do cristianismo, né? Tipo assim, os contos gregos, as religiões pagãs, que falavam de um Deus que se faz homem, era digamos assim, uma pré-figuração de Cristo. Tudo apontava para Cristo. Ele não tem problema com as mitologias, que tem paralelos com os evangelhos, né? Porque para ele, Cristo é o mito que se tornou fato, que se tornou realidade. Então ele não via problema assim em fazer paralelos com o paganismo. Porque para ele, Cristo era o que se tornou concreto, se materializou. E isso me lembra muito o livro Fator Melquisedeque. Acho que tu já leu. Então, para Lewis é isso. Tudo que do paganismo que falava de um Deus que viria à Terra estava apontando para Cristo. Deus não se manifestou apenas nas Escrituras, não foi se revelando e mostrando para o povo nas Escrituras, mas em outros meios, em outros ambientes, e no paganismo foi um deles. É engraçado que o pessoal fala isso das Crônicas de Nárnia,
eu fico pensando que falariam da trilogia cósmica, do livro também. Que é um livro bem mais, não diria pagão, diria bem mais louco. Mas que tem uns paralelos com a narrativa bíblica, né? Mas é bem mais profundo, vamos dizer assim, que não é um livro para criança. O Edivonado vai participar do sorteio? Então, se eu disser que isso foi meio que alguma acusação... Eu não participaria. No caso, pessoas que, por exemplo, disseram que as obras de livro eram pagãs. Então, é válido? É? Camila, você quer falar aí? Eu não entendi mesmo, mas eu acho que as obras de livro são cristãs. Tipo, por mais que ele tenha essa ideia de que o cristianismo tem um mito que virou realidade, é da realidade, não é de um mito. É um paralelo com a realidade. Então, seriam obras cristãs. Se vocês quiserem ler alguém criticando o C.S. Lewis sobre essa questão do paganismo, pode ser até bom, né? Para enriquecer. Tem um texto do site Discernimento Cristão, A Confusão Espiritual de C.S. Lewis. Alguém já leu? Acho que alguém já tenha lido esse texto. Que é um crítico do C.S. Lewis, dizendo que ele usa muito paganismo nas obras. Só que você, quando vai ter contato com o macro da história dele, é todos os pilares da fé. Agora, se você se deter a detalhes da obra, você vai achar assim, que é um escritor estritamente pagão. Mas quando você se detém ao todo da obra, as estruturas que está nela, você encontra ali um homem que parece que está fazendo o percurso da história bíblica. Gente, sobre essa questão que vocês estavam comentando do paganismo, na verdade, o que ele utiliza são alguns elementos, né, que as pessoas consideram, e na literatura como um todo, eu acho assim que não dá para a gente classificar a obra, digamos assim, como pagão por conta dos elementos, entende? E assim como ele também utiliza os elementos do cristianismo. Seria difícil de fazer uma obra de literatura fantástica, né? Sim. Sem usar esses elementos, né? Exatamente, e é importante ressaltar que é literatura fantástica, que já usa elementos mais voltados para a questão da mitologia mesmo. Uhum. Acredito que essa coisa é questão de... pelo menos por ignorância mesmo das pessoas em relação ao que a Mairis falou de cosmovisão cristã, né? Talvez na época fosse algum, digamos, inimigo dele, né, que realmente tenha acusado de pagão pela visão dele, mas atualmente eu acho que é mais pela falta de compreensão mesmo. Desculpa aí, Ed, atrapalhar. Nada, eu ia só complementando o que tu falou, Rafael. Acho que essa questão de você usar de elementos pagãos, né, é você esquecer, por exemplo, da graça comum, né, que atinge todos os homens, que até mesmo nas culturas pagãs tem elementos culturais que não são de todo mal, né. Tanto é que, digamos assim, ao longo da história da igreja cristã, alguns elementos, eles são incorporados à tradição cristã, como visto isso até como bom, né? Acho que um exemplo claro, talvez, que reforce isso é João, quando vai escrever seu evangelho, né? Ele escreve no grego e para, dentre outras coisas, defender do gnosticismo, né? E é interessante que ele escrevendo, ele utiliza justamente a palavra que logos, na cultura grega, né, ela é justamente aquela ideia de arquiteto, criador do universo. Ou seja, ele se utiliza de um elemento que é extracultural, digamos assim. Eu vi um TCC que sobre o quanto tem de... Justamente nisso. E o interessante da visão cristã é que ela entra nesse mundo, ela pega eu penso pelo menos assim, né? Ela pega esses elementos pagãos que às vezes estão soltos de pontiagudo, e Deus levanta homens e mulheres para poder colocar eles na história e corrigi-los e colocá-los de modo adequado.
de modo que eles possam ser usados de forma adequada. Isso revela o poder de Deus, né, na sua graça em poder corrigir essas coisas. Isso aí que É isso aí. o Ed falou tá parecendo o que Paulo fez quando foi para Atenas, eu acho. Que ele viu um templo lá, né, um monumento lá dedicado ao Deus desconhecido, né? Aí me parece que isso que o Ed falou é mais ou menos isso. E Paulo ainda cita o poeta grego, né? E essa história aí do altar ao Deus desconhecido tá no livro que alguém falou aqui, que é o Fato Melquisedeque, né? Ele conta a história e conta o altar. Gente, os paralelos. Você quer dizer que estava em Atos. Tá em Atos também. Não, tá em Atos. A história extra-bíblica tá fora. Tô te gastando. Alô? Aqui. Não sei se o Ed tava falando e cortou o som dele lá. Ei, sobre os animais. Sim. C.S. Lewis acreditava que os animais domésticos vão ter parte com a gente na eternidade. Mas é interessante isso, né, também, como... Ai, quero acreditar nisso. Parece que ele tem uma relação bem próxima, assim, com animais. Mas ele tinha umas ideias bem ousadas também, né? Até que a Tamiris falou. Pode falar, Edson, foi mal. Aquilo que a Tamiris falou durante a apresentação, né, de um calor humano, ele ser salvo também, né? Eu acho que lembra bastante o livro mesmo que vocês falaram, do Fato Melquisedeque. É que um calor humano que conhecia Aslan, assim, que na verdade era pior entre aspas, né? Pior ainda, né? Porque o calor humano, ele não cria em Tisroc, né? Que é o deus dele. Tash. É Tash. Ele não cria, não era isso, né? Ele não cria em Tash como sendo mal, mas ele cria em Tash como sendo o próprio Aslan, né? Algo mais ou menos assim. E depois a fé dele, sendo sincera em Tash, como é bem E vamos pro sorteio, vamos deixar esse tema para outra discussão, porque senão vai tomar muito tempo, né? E eu lembrei agora que parece muito com o que Rafael quer dormir. Com que o Fato Melquisedeque, o Dom Richardson, né? Ele fala. Então, tá aqui o coisa do sorteio, mas quer falar alguma coisa, família? Não, é isso aí mesmo. Uma lenha na fogueira. Foi só um comentário.